Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Os presidentes dos países do Mercosul já firmaram um acordo para simplificar o processo de revalidação dos diplomas de graduação. O tratado define que a revalidação será feita por verificação documental, sem a necessidade de prova ou avaliação acadêmica. O acordo está em discussão na Câmara e, para saber mais detalhes, nós vamos conversar com um dos integrantes da Comissão de Relações Exteriores, deputado Alan Rick, do Democratas do Acre. Eu sou Regina Assunção e o Palavra Aberta tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Alan Rick. Regina, muito obrigado mais uma vez por abrir esse espaço do Palavra Aberta para debatermos um tema tão importante que hoje mexe com milhares de brasileiros que fazem cursos no exterior, notadamente o curso de medicina. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, esse acordo está sendo discutido na comissão, mas desde 2017 que está suspenso o Revalida. Como é que está a possibilidade de ser votado agora no Congresso? Olha, nós temos um projeto de lei que trata exatamente do Revalida no Brasil, que é o exame de revalidação de diplomas médicos, não é? O tema sobre revalidação de títulos ou diplomas no Mercosul é mais abrangente, aborda outras disciplinas, outras carreiras como agronomia, como engenharia, medicina veterinária, entre outros. Então, no sistema Arcosul. No sistema Arcosul, que é esse que nós debatemos no último dia 26 na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Regina, ocorre que existe esse acordo firmado em 1999 pelos países integrantes, signatários do Mercosul, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, também assinado por Bolívia e Chile, e mais dois países que foram acrescentados posteriormente, e que estabelece um processo de acreditação de instituições de ensino superior, faculdades e cursos, não é, para que tenham uma revalidação simplificada. Esse é um ponto, não é, a revalidação pelo sistema Arcosul, que deve acontecer. Essa acreditação ainda está muito morosa, é preciso dizer isso. Existe uma agência que promove essa acreditação em cada país, né? Por que e dentro do âmbito tão demorado, né? Veja bem, nós cobramos isso das autoridades brasileiras. Por que demora tanto um processo de acreditação? Nessa audiência pública nós tocamos nesse tema. É porque é preciso levantar quais são as melhores faculdades na área, por exemplo, da medicina, que podem ter esse processo simplificado. Ora, mas por que já não fizeram isso? É o que nós questionamos. Esse é um ponto. O outro ponto é a revalidação nacional dos diplomas médicos, a revalidação geral, que é diferente desse sistema, que aí você pode abarcar qualquer país do mundo, não é, onde o médico ou o profissional em medicina se formou. Veja, passou a ser mais questionado com um projeto Mais Médicos, não é exatamente. Isso? Quando surge o Mais Médicos, em 2013, e o governo anterior, o governo do PT, estabelece como princípio ideológico a contratação de médicos cubanos, vamos fazer aqui um parêntese, a maioria deles excelentes profissionais, fizeram um grande trabalho, mas se deixou de lado o médico brasileiro formado no exterior. Porque nos primeiros ciclos do Mais Médicos, o médico brasileiro formado no Brasil, com CRM no Brasil, não se interessou em entrar no programa. Então, o governo do PT fez um convênio com a OPAS e fez a contratação direta através desse convênio de médicos cubanos. Muito bem. Só que se deixou de lado algo que já estava na lei, que era a possibilidade da contratação do médico formado no exterior, principalmente o médico brasileiro. Sim. E esse médico brasileiro não estava sendo convocado para ocupar as vagas no Mais Médicos. E nós questionamos isso, Regina. Inclusive, eu apresentei uma emenda durante o debate da medida provisória 723 em 2016 e nós aprovamos na comissão especial, deputados e senadores, essa minha emenda que estabelecia a contratação do médico brasileiro formado no exterior para suprir as vagas do programa Mais Médicos. Veja bem, isso foi acatado pelo ministro Ricardo Barros à época e virou a portaria 1708 de 23 de setembro de 2016, que abriu realmente o espaço do Mais Médicos para os brasileiros formados fora, os brasileiros formados no exterior. Muito bem. O problema é que esses brasileiros não querem ficar só no Mais Médicos, eles querem revalidar o seu diploma. E você tocou num ponto muito importante. Desde 2017 nós não temos revalida. Por quê?
Porque o Revalida foi muito questionado, o modelo do INEP. Com o aumento do número de médicos formados no exterior, buscando a revalidação de diploma, o modelo adotado pelo INEP, principalmente da segunda fase do certame, foi muito questionado. Para você ter ideia... Explica para a gente, olha então, só, deputado. Segunda fase do certame, uma empresa é contratada, é feita uma licitação, ao custo aí de cerca de 10 milhões de reais. E essa empresa, ela realiza um procedimento prático de avaliação do conhecimento médico desse médico-aluno, esse médico revalidando, onde ele passa por algumas estações e atores simulam um estado clínico, uma doença. Eu, particularmente, discordo desse modelo. Eu acho que nós podemos fazer, inclusive apresentei uma minuta ao MEC, ao secretário de Ensino Superior, ao presidente Bolsonaro em reunião realizada no mês de junho, apresentei ao ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e ao ministro da Educação, Abraham Weintraub. Apresentei uma minuta de um projeto onde nós estabelecemos ou colocamos, sugestionamos aos ministérios e ao governo federal um modelo de revalida, onde se faz uma avaliação realmente de conhecimento através de uma prova objetiva, com 100 questões, 100 e poucas questões, para avaliar o conhecimento médico desse médico revalidando, e depois se faz a parte clínica através das universidades, o estudo, a parte prática, nos hospitais universitários, nas unidades de saúde, onde você vai aferir realmente o conhecimento no caso real, e não com atores simulando doença. Para mim, eu acho realmente um modelo absolutamente inapropriado. Agora, deputado, esse acordo prevê uma avaliação documental. Isso daí não é arriscado, principalmente para os profissionais de saúde? Uhum. No caso do Mercosul, do acordo do Arcosul, existe um sistema simplificado. Aí, nós temos que obedecer à autonomia universitária. Cada universidade, nos países signatários, tem seus modelos de revalidação. No Brasil, poderia ter um modelo não só de avaliação documental, mas também de complementação para que o médico tenha o acesso, por exemplo, ao SUS, onde ele não tem quando se forma na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, na Bolívia, onde quer que seja. Então, o que nós defendemos? Que o modelo do Mercosul passe a valer com as universidades acreditadas em todos os países signatários, mas que nós temos realmente um modelo de revalida justo, célere e eficiente no Brasil. Que volte a funcionar. Que volte a funcionar desde 2017 e olhe para você ver, Regina, o nível de aprovação, os números de aprovação nesse último revalida, o 2017, na segunda fase, foram os piores da história. Por quê? O certame foi muito criticado, foi muito questionado judicialmente por conta desse modelo que nós consideramos inapropriado. Que não pega a realidade brasileira, realmente. Veja bem, é muito mais eficaz, é muito mais eficiente um modelo onde o médico revalidando possa ser avaliado no caso concreto, clínico, com um médico preceptor, um médico professor ao seu lado, avaliando a sua qualificação. No caso real, no caso clínico, nos hospitais universitários, nas unidades básicas de saúde, nos hospitais públicos. Sim. E aí ele terá acesso ao SUS, terá conhecimento do sistema e poderá ser avaliado no caso real. É isso que nós estamos estabelecendo através dessa minuta que nós apresentamos ao Ministério da Educação e ao próprio Ministério da Saúde. É preciso ter um revalida, ponto. É preciso que seja realizado no mínimo 2 vezes por ano, ponto. Para que esses brasileiros que tanto sonham em servir o seu país e atender nos municípios mais carentes tenham o seu CRM e possam exercer a profissão da medicina justamente e de forma legal no país. Deputado, muito obrigado por explicar esses pontos aqui no nosso programa. Eu que te agradeço, Regina. Estarei sempre à disposição. É um tema muito vasto, muito rico e que levanta um grande debate no Brasil e que nós precisamos olhar com muito carinho. São milhares de jovens brasileiros precisando revalidar os seus diplomas e servir ao seu país, trabalhando, levando assistência médica onde a gente mais precisa. Eu conversei sobre a revalidação dos diplomas de graduação obtidos nos países do Mercosul com o deputado Alan Rick, do Democratas do Acre. Assista esta e outras edições em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.